amados, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Hoje, na nossa penúltima aula de número 14, nós vamos abordar o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, no versos 10 ao 20. No Entendendo um pouco, nós vamos avaliar o contexto histórico. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de realizar uma citação que diz o seguinte: o plano de Deus é criar uma nova sociedade. Então, eles farão de tudo para destruí-la. Deus, mediante Jesus Cristo, quebrou as paredes que dividem os seres humanos de raças, credos e culturas diferentes uns dos outros. Então, o diabo, através dos seus emissários, se esforçarão para reedificá-las. John Stott. Então, com base nessa breve citação, o que nós queremos passar, o que Paulo queria passar, era que a igreja, que era uma igreja nova, uma igreja que experimentava os primeiros passos do Evangelho de Cristo, ela pudesse entender e discernir o contexto ao qual ela estava inserida. Então, Paulo, ele utilizando uma metáfora que era muito pertinente à sua realidade, pois ele estava preso, ele tinha a companhia de muitos soldados, ele usa a metáfora de uma batalha, de uma guerra, a qual nós estamos inseridos para passar uma série de princípios para a Igreja de Jesus. A divisão da palavra, ela ocorre basicamente em 4 tópicos, grandes tópicos. Primeiramente, nos versos 10 ao 12, nós vamos ter o inimigo que enfrentamos. No verso 13, nós vamos ter uma instrução. Nos versos 14 a 17, a armadura de Deus. E nos versos 18 a 20, nós vamos ser levados à prática. Vamos sair um pouco da teoria e vamos adentrar na prática. O verso 10, ele é muito interessante, mas antes vamos iniciar a leitura de toda a Bíblia, que diz o seguinte, do verso 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste tenebroso mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Então, nós fomos aqui contextualizados num cenário de guerra, um cenário apocalíptico, em que forças se digladiam com um objetivo diversos, diferentes, distintos. Paulo ele começa dizendo no verso 10 que quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele fala quanto ao mais, a palavra grega que ele usa é loipou, que nos dá a entender a questão de mudança de sentido, como se fosse a partir de agora, o tempo que nos resta. Então, ele fala sobre todo o período que compreende entre as duas vindas de Cristo. A primeira vinda, onde ele morreu e concluiu a sua obra salvífica, e a segunda vinda, onde ele voltará para resgatar a sua igreja. Então, parece ser uma coisa simples, mas o sentido é de uma mudança de paradigma, que os irmãos eles possam compreender qual é a vontade, qual é o interesse do Senhor em nos ensinar sobre esse princípio, sobre essa guerra a qual nós estamos inseridos. Então,
ele também passa, você vai acompanhar no slide, que a fonte de energia da igreja, embora nós estejamos num contexto bélico, num contexto militar de guerra, mas a fonte que supre a igreja, ela vem do Senhor, ela vem do seu poder. Não é com os nossos braços, com nossas mãos, com o nosso intelecto, com a nossa boa vontade, não. O próprio Senhor Jesus é a fonte da nossa fortaleza. Vamos ler outra citação que diz o seguinte: é uma chamada emocionante para a batalha. Não escutas o clarim e a trombeta? Estamos sendo despertados, estamos sendo estimulados, estamos sendo colocados em nossos pés. Somos ordenados a ser homens. O tom inteiro é marcial, é varonil, é forte. Dr. Martin Lloyd Jones. Então, através da análise do chamamento, da mudança de sentido, em que Paulo estava falando anteriormente, falou sobre casamento, falou sobre filhos, falou sobre serviço, agora ele nos orienta e nos chama a responsabilidade para o que nos aguarda na vida cristã, que é uma batalha eterna entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo de nossas almas, entre a igreja de Cristo e os principados e potestades. No verso 11, nós somos ambientados, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É muito interessante a gente fazer uma análise, uma avaliação de que quando nós falamos do inimigo, é para que a gente venha ter a dimensão correta do diabo, do inimigo de nossas almas. Ele não pode, no primeiro momento, nem ser subestimado. Ora, ele não existe, né? Deus está conosco, não. Mas ele também não pode ser superestimado. Nós não devemos ter medo dele, porque, como nós falamos no verso anterior, o poder que atua na vida da igreja é o poder de Deus em Cristo. Então, nós somos encorajados a Paulo a nos revestir de toda a armadura. Então, nós podemos ver, que você vai observar no primeiro tópico, em que nós somos amparados e capitaneados. Nós não somos entregues ao ostracismo. A igreja é um organismo vivo e ela está debaixo da ordem e da autoridade que nos foi dada em Cristo, lá quando ele vai ascender os céus em Mateus, que ele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão principal. Mas nós somos cheios, nós somos revestidos. E Paulo, ele foi muito feliz porque ele conseguiu unir o que ele vivia, que era a prisão, quando ele estava em Roma, com o conhecimento e a inspiração do Espírito Santo, que está lá em Isaías 59:17, que você vai poder ler, que diz: vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como um manto. Então, o próprio Deus, ele no Velho Testamento, ele é apresentado como um guerreiro que se arma e se veste para defender e lutar pelo seu povo. Agora, nós somos revestidos. A armadura que, ora, no momento passado, pretérito, Deus ele usava, nós somos revestidos e recebemos a oportunidade de utilizá-la. Então, nós recebemos orientação quanto ao grau de dificuldade da batalha. Se nós observarmos quando Paulo escreve para nós podermos ficar firmes, ele nos mostra o quão dura é a batalha. Ora, no primeiro momento nós fomos orientados de onde vem a nossa força. Agora nós sabemos que nós somos amparados pelo Senhor, nós temos a armadura. Mas isso tudo nos orienta e nos mostra, por consequência, que é uma batalha dura, é uma batalha difícil. Então, a gente tem que se revestir para que a gente venha passar por essa batalha e permanecer firmes. No terceiro ponto, nós somos apresentados à estratégia do inimigo. O inimigo ele não reconhece a Convenção de Genebra, como os homens reconhecem e obedecem certas regras. Ele joga com tudo, ele joga contra a igreja, com tudo que ele tem, com tudo que ele pode fazer. Mas Paulo, ele utiliza no original, no grego, a palavra metodeia, que nos remete
à noção, ao sentido de estratégia e organização. Então, é muito mais amplo do que uma simples cilada. É todo um conjunto de ações em que ele direciona para o ser humano a fim de derrubá-lo e destituí-lo da graça de Deus. É assim que ele age. Ele age tentando nas nossas fraquezas. É na tentação das nossas vidas que o inimigo age para derrubar e tentar nos paralisar. No verso 12, diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós somos agora ensinados a mirar corretamente no alvo. Nós somos orientados por Paulo a colocar nossa alça junto com a massa de mira e colocar apontado para quem deve ser diretamente atingido. Então nós temos aí uma relação de carne e sangue versus principados e potestades. Ora, em Efésios 2:2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós somos encorajados por Paulo a, por mais que pessoas estejam nos afligindo, nos machucando, estejam atentando contra a nossa vida, contra a vontade e o propósito de Cristo, a nossa luta não é contra elas, porque na vida delas, que não conhecem, não são revestidas de Cristo, atua a potestade, o príncipe do ar, ou seja, eles se tornam filhos da desobediência. Então, esse é o foco. Nós não vamos focar, os cristãos verdadeiros não devem focar em matar, em perseguir, em machucar, não. Nós somos focados a nos direcionar para o lado espiritual. Lembremos o que aconteceu em Daniel, em que ele, no Velho Testamento, em que ele se colocou a orar e depois de muitos dias, a oração dele foi respondida e o anjo aparece a ele e diz que desde o primeiro momento que ele se colocou a orar, a bênção dele, o anjo se deslocou em relação ao seu objetivo, mas ele esteve impedido pelo principado da Pérsia. Então, há uma batalha espiritual. E nós temos que entender onde e como nós estamos inseridos. E aí já entra no segundo tópico, que está no slide, em que nós somos apresentados ao campo de batalha, que é nas regiões celestiais. E aí nós aproveitamos o próprio escrito de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 20 e 22, que diz: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, a batalha, ela, por mais que pareça as situações serem travadas aqui no plano terrestre, essa batalha, ela acontece nas regiões celestiais, onde nós não vemos. Porém, uma grande verdade bíblica que Paulo acabou de nos ensinar é que ela acontece no nosso cenário, onde nós temos a vitória, não por mim, por você, mas pelo próprio Cristo e o poder que atua na vida da igreja. No verso 13, nós agora somos instruídos, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, você vai observar um esqueminha aí na apresentação, que nós temos 3 tópicos. O primeiro é portanto, o segundo é tomai toda, e o terceiro é o porquê. Então, Paulo, quando ele fala portanto, ele está dizendo, olha, a referência que vocês devem ter com esse verso são os versículos anteriores, do 10 ao 12, onde nós fomos ambientados e contextualizados na batalha a qual somos inseridos. Então, quando ele fala também, tomai toda, ele está querendo dizer que nós devemos ser revestidos, como fala lá no verso 11 e 12, de toda a armadura de Deus.
Não adianta você estar cheio da presença, cheio do Espírito Santo e você utilizar apenas uma das armaduras que a gente vai ver a seguir. Você tem que estar totalmente, de modo que se uma parte do seu corpo estiver desprotegida e você for alvejado, trazendo para a nossa realidade, todo o corpo está compreendido nessa situação. Todo o corpo sofre as dores. E a armadura que Paulo fala, na verdade, a referência que ele faz é a panóplia, que nada mais é do que a armadura mais pesada, mais resistente, com mais etapas e formas de proteção que o soldado romano pode ter. E o porquê tem a ver com, como nós falamos anteriormente, nos versos 10 a 12. E tudo isso nos leva, desemboca, comunica ao nosso coração duas verdades. A primeira verdade é que nós nos armamos, nos protegemos para, no primeiro ponto, resistir ao dia mal. Então aqui nós temos outra verdade. No segundo ponto, que depois de vencer, nós venhamos permanecer. Então é muito interessante, amados, nós entendermos que a armadura não é só para a batalha, porque a batalha vai acabar, mas também é para resistir quando nós formos atacados. E não adianta você vencer a batalha, você passar por uma tribulação, por uma situação em que você é perseguido por amor de Cristo, pelo seu ministério, pelo seu testemunho, e você não permanecer, você cair, você esmorecer, você está numa condição espiritual, em um nível, passar por uma batalha, ela vir caindo e você parar numa condição inferior. Não. O que o Senhor quer é que nós venhamos passar por uma dificuldade, nós venhamos empunhar e revestir de toda a armadura, nós venhamos até em um momento aparecer declinar, mas quando nós venhamos terminar, nós venhamos estar firmes, nós venhamos permanecer na graça e no conhecimento do Senhor. No verso 14, agora ele fala, estai, pois, firmes. E nós começamos, de fato, a falar sobre a armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, você vai ver na apresentação que nós temos dois princípios. O primeiro princípio é verdade e o segundo justiça. A verdade, ela está diretamente ligada ao cinto. Quando ele fala cingivos, ou seja, coloque o cinto da verdade. E é muito interessante porque nós temos dois pontos que podemos abordar sobre a verdade. O primeiro ponto é, quem conhece a verdade não é derrotado pela mentira. E o segundo ponto é que a justiça promovida por Cristo na cruz do Calvário nos justificou. Então nós somos ligados diretamente à verdade como princípio, à verdade como uma certeza em que nós falamos apenas a verdade. E no segundo ponto é que nós conhecemos a verdade, que é a verdade espiritual que nos leva a Cristo. Então nós somos apresentados à verdade em sua plenitude. E outro ponto importante é que o cinto do soldado romano, ele na verdade, ele serve para segurar a roupa, a couraça, e também ele serve, muito importante essa referência, para segurar a espada, que nós vamos ver para frente. Então a verdade, ela tem uma função de juntar, de aglutinar e de fazer com que toda a armadura esteja pronta para uso. O soldado sem cinto, com certeza ele vai perecer. E o cristão, sem a verdade, primeiro, da revelação de Cristo, e segundo, do conhecimento e do seu proceder, ele não vai para lugar nenhum. E o segundo ponto, nesse verso 14, é a justiça. E aí ele nos leva para a questão da couraça. A couraça, ela era a maior peça que o soldado poderia vestir. Ela ficava aderida ao corpo e servia para a primeira proteção. Era como se fosse uma segunda pele, de modo que todas as dores, todos os movimentos que eram infligidos contra o seu corpo, que a armadura não conseguia proteger, a couraça, ela tinha essa função. Então nós somos revestidos da justiça. E a justiça e a verdade, em Cristo, elas são uma coisa só, porque Ele nos justificou. No verso 15, é muito interessante. Ele fala para nós calçarmos os pés com a preparação do Evangelho da Paz.
Na verdade, a palavra que Paulo usou é eitomasia, que significa, que nos dá a entender, não de preparação, de arrumação, mas de preparação de prontidão. O cristão, ele deve estar preparado em tempo e fora de tempo. Ele deve estar com seu coração cheio, amadurecido e robustecido da palavra do Senhor. Ele tem que estar pronto o tempo todo. E o interessante é que quando ele fala em relação ao calçado, você vai ver aí na apresentação que nós temos a figura do calçado, a figura da caliga, que era a bota que o romano utilizava. Então nós vemos aí um exemplo da época em que a bota novinha, bonitinha, era uma bota que ela era diferente. Ela tinha a base dela cravejada de metal, ou seja, uma base sólida que não ia derrapar. O calcanhar dele era preso, os pés eram presos, os dedos eram presos, mas na parte frontal era aberta. E ele tinha mobilidade para conseguir transpor pedregulhos, pedras e os terrenos mais difíceis. Porém, nós podemos observar na outra imagem que nós vemos uma caliga antiga, desgastada, quebrada. Essa verdade, ela é muito pertinente e feliz porque ela nos mostra como eram os moldes romanos. Mas o evangelho que nós somos calçados, que nós calçamos, ele não quebra, ele não desgasta, ele não queima, ele não estraga, ele é eterno. E ele foi entregue ao Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo para nós, até os séculos dos séculos. Aleluia! O Evangelho de Cristo, ele é eterno e ele atinge toda a humanidade, ele não se cansa, ele não se desgasta. Mas voltemos aqui para a palavra. Em 1 João 13, em João 13, nós temos um ponto muito importante em que uma das características dos pés dos cristãos é que eles são limpos. Jesus lavou o pé dos apóstolos. E isso nos dá o sentido de humildade. Em Romanos 10, 15, nós somos apresentados ao envio, a questão da pregação do Evangelho, em que a característica mais interessante que nós observamos é que os pés são formados. E aí nós temos a relação com enviados, ou no grego, apostelo. Nós somos apostelos, nós somos enviados para preparar de prontidão o Evangelho da paz de Cristo. No verso 16, ele diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, você vai ver uma imagem aí e tem o nome dessa peça. O nome dessa peça é escutum, que é do latim, que é do escudo. O interessante é que Paulo, ele foi muito feliz porque ele utilizou a expressão correta, porque os romanos, eles tinham também um escudo redondo, pequeno, que, na verdade, parecia infantil. Ele protegia apenas uma parte do corpo, ele era pequeno. Mas Paulo, ele nos fala de um escudo completo. Um escudo que media 1,25 m por 75 centímetros. Ele era revestido com duas faces, com duas peças de madeira. Ele era unido por peças de metal no seu entorno e, além disso, ainda tinha uma tira de couro. E Paulo fala que esse escudo nós temos que embraçar, ou seja, eles têm que estar junto e rente ao nosso braço, para apagar os dardos inflamados. Ora, nos dá a sensação, a intenção de unidade e de proteção. Esse escudo, ele serve para apagar os dardos, ou seja, as flechas que os inimigos lançavam contra os soldados, e eram flechas incendiárias. Só que quando elas batiam nesse escudo super reforçado, elas caíam por terra. E assim são as artimanhas do inimigo. O nosso inimigo, ele vai tentar, em cima daquilo que nós temos do nosso corpo, da nossa carne. A nossa briga interna é do nosso espírito e da nossa carne, das nossas concupiscências, dos desejos da carne, dos olhos, daquilo que contamina a nossa vida espiritual. Então, esses são os dardos. E em Provérbios 30, verso 5, diz que toda a palavra de Deus é pura
ele é escudo para os que nele confiam. Então, nós vemos aí uma referência clara ao livro de Provérbios, em que a palavra de Deus, ela é o escudo. E Paulo fala que é o escudo da fé. Ora, a fé vem pelo ouvir. Então, há uma relação direta entre a palavra de Deus e a fé. De modo que se a palavra de Deus é pura e ela é escudo, e nós ouvimos essa palavra, ela gera fé. Nós vemos uma cadeia operacional da fé para nos proteger. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós somos apresentados a duas armas. A primeira arma é o capacete da salvação. Ora, o capacete da salvação, ele nos dá a sensação de esperança, de certeza, de modo que a salvação, ela nada mais é do que a plena convicção da nossa decisão de aceitar ao Senhor Jesus, caminhar com Ele, e a resposta verdadeira dessa nossa ação. A graça de Deus, ela nos alcançou e produziu em nós a salvação, o arrependimento. No segundo ponto, nós temos a espada do Espírito, que a palavra grega que ele utilizou é machaira, que na verdade ela é uma espada pequena. Não é espada como nós vemos em muitos filmes medievais, né, da Europa, em que são espadas enormes, não. Essa machaira era uma espada pequena e ela servia para combates corpo a corpo. Ora, em Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas, e é ampla para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, amados, nós entendemos que essa espada pequena, muitas vezes subestimada, ela era utilizada para confrontos de perto. Então, isso nós podemos parafrasear, nós podemos adentrar um pouquinho da escola alexandrina, em que nós damos um sentido diferente para o texto, de modo que a espada pequena, ela nos dá a necessidade de nos aproximarmos para combater, e assim em nossas vidas nós precisamos nos aproximar das pessoas para falar e pregar o Evangelho, de modo que quando essa palavra de Deus ela chega e está próximo da pessoa, nós estamos próximos, temos que estar unidos para levar o Evangelho de Cristo. Aleluia! Que nós possamos entender esse propósito e possamos fazer contatos com pessoas, porque apenas através do contato nós podemos levar Cristo a elas. Nos versos 18 a 20 nós temos a prática, e no verso 18 e 19 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, nós somos orientados a nos mover intimamente diante do Pai. Ora, Paulo ele nos dá uma orientação básica sobre oração e súplica no Espírito por todos. Então, nós somos apresentados ao conceito de intercessão e nós temos também que vigiar. Mas o mais importante é o que nós vemos no último tópico, em que nós somos exortados à totalidade da fé, em que ele fala, e isso é muito importante, em que nós temos que, com toda a oração, em todo o tempo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa guerra não é guerra que se vence só. Assim como os soldados romanos possuíam suas formações, as suas falanges, nós também precisamos interceder, de modo que o próprio Paulo pede intercessão por ele. E esse revestimento, essa totalidade da fé, ela nos leva para a sua aplicação, que no primeiro momento é o abrir da boca, a intrepidez, né? O abrir da boca está diretamente ligado ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós falamos, o Espírito Santo, ele enche, ele nos dá as palavras corretas. Intrepidez é a falta de medo. E o terceiro ponto, que é para a propagação do reino. Não é para a minha vida nem para a sua vida, é para o reino de Deus. No verso 20,
Diz pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo estava preso, ele passava por um momento difícil, mas mesmo assim ele não se deixou abater. Assim somos nós. E o último tópico que diz que os que prendiam se tornam prisioneiros. E aí nós fazemos uma clara menção, um exemplo, aos 40 mártires de Sebaste, que eram 40 soldados romanos que foram denunciados por servir a Cristo. E a condenação deles foi serem jogados em um rio, em um lago, à noite, muito frio, de modo que esses 40 soldados, eles foram jogados numa situação de hipotermia. Porém, eles poderiam ser perdoados por servir a Cristo se, ao apostatarem da fé, ao desistirem, se levantassem e fossem para uma cabana receber ali uma água quentinha. Então, esses soldados, quando foram submetidos a essa pena mortal, esses 40 soldados, eles não deram para trás, eles não recuaram, muito pelo contrário. Enquanto eles estavam despidos de suas roupas, no meio da noite, num lago praticamente muito frio, eles não esmoreceram, eles cantavam. 40 soldados de Sebaste, 40 mártires de Cristo. Eles estavam morrendo, mas estavam louvando a Deus. Até que em um momento, um desses soldados desistiu, apostatou, recuou, largou a fé. Levantou, saiu do lago e foi para a cabana quentinha. No exato momento que isso aconteceu, o soldado que estava do lado de fora, que não era cristão, mas que tomava conta deles, recebeu o toque da graça de Deus. E ele tirou as suas roupas. Ele estava seco, ele não era cristão. Ele foi tocado por esse testemunho. Ele tirou as suas roupas, entrou no lago com os 39 soldados e continuou a cantar. 40 soldados, 40 mártires de Cristo. E eles morreram. Eles deram a vida. Aleluia. Qual é a mensagem que fica para nós? A batalha é difícil, ela é longa, mas ela não é impossível. Nós temos todo o aparato e Deus ele nos quer revestir para que nós possamos vencer, permanecer e cumprir a sua obra. Agora, o último quadro sobre aplicando em nossas vidas que diz: quais foram as lições aprendidas hoje? Você conseguiu compreender a importância de usar a armadura de Deus? Você entendeu a importância do seu papel na maior batalha de todos os tempos, a qual nós vivemos? Vamos refletir. E por último, como de costume, a frase que diz o seguinte: o Evangelho não é algo que nos diz o que devemos fazer para salvar-nos. Ele nos diz como Deus providenciou e produziu o seu único método de salvação e como ele o aplica. Martin Lloyd-Jones. Que Deus os abençoe.